Gente, tudo bem? Vamos começar mais uma live. Deixa eu me ajeitar aqui. Hoje é dia 6, né, de novembro e 16 horas. Eu vou manter esse horário mesmo das 16 porque eu fiz uma enquete nos stories do Vó Lá Ensina e aí as pessoas preferiram manter nesse horário mesmo, porque eu fiquei na dúvida se 30 minutos a mais, né, começar às 4h30 iria fazer diferença, mas vou manter nesse horário então, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Carla Ribeiro, sou mais conhecida como Cacá. Eu sou criadora do Ateliê Voilá e eu criei o Voilá Ensina para ensinar você a produzir peças lindas em punch needle. E eu sou criadora do Ateliê Voilá, né? E eu criei essa página para justamente poder falar sobre essa técnica que está super em alta fora do Brasil, né? E está voltando com tudo, porque é uma técnica que já existe há muitos anos, né? O ponto russo, ele pode ser conhecido como ponto russo, punch needle, bordado russo, mas eu gosto de chamar de punch needle, porque eu acho que eu faço, né, eu ensino pessoas a produzirem peças mais contemporâneas, né, eu acho que na época das nossas avós era chamado é chamado ainda, né, gente, tem muita gente que chama de ponto russo também, mas o ponto russo me remete um pouco o trabalho mais de agulhas finas, tá? Então, por isso que eu chamo de punch needle, mas vocês podem chamar do que vocês quiserem, que é a mesma coisa, tá bom? Tô dando oi para todo mundo, vamos entrando. E aí, gente, o tema de hoje da live eu quis fazer sobre os pontos dessa técnica do punch needle, ou do ponto russo, ou do bordado russo, ou como você quiser chamar. É muito bacana vocês saberem justamente o seguinte, que essa técnica é uma técnica que existe somente um ponto, por incrível que pareça. Diferente das outras técnicas do bordado, né, como bordado livre, ponto cruz, né, a vagonite, que existem vários tipos de pontos, né, que você precisa saber, ou às vezes nem só também da técnica do bordado, né, como o macramê, que é uma outra técnica manual super, né, consolidada, mas existem diversos tipos de nós para você aprender, né? E essa técnica, o que é bacana dela, que é importante, eu acho que vocês saberem, é justamente que existe só um ponto para você aprender. E aí eu quero falar nessa live sobre esse ponto, né? Como é que funciona, porque muita gente não conhece, né? Tem gente que já ouviu falar dessa técnica, mas tem muita gente que nunca nem ouviu falar e que quer conhecer, que acha interessante, porque acha bonito o trabalho. Então vamos lá. Primeiro, gente, eu quero começar mostrando uma peça, uma pequena referência que eu tenho aqui comigo e que eu gosto de exemplificar, né, para vocês. Então, gente, é assim, ó, a técnica é uma técnica que a gente, ao invés de alinhavar, né, o nosso projeto igual o bordado, a gente não vai fazer esse tipo de processo para fazer alguma peça, né, que você queira fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai perfurar o tecido e aí vai formar o ponto do punch needle, tá? Então, na medida que eu faço esse movimento, né? Então, por exemplo, o tecido, aí eu vou pegar a talagarça, porque eu tô com a agulha de 5 milímetros, que é mais grossa, para vocês conseguirem entender como é que faz esse tipo de processo de ponto. Quando a gente perfura, né? Então, como eu falei que não é alinhavar, é perfurar o tecido, eu faço esse movimento aqui, ó. Eu vou colocar aqui, aí eu vou subir e aí eu vou para o próximo espaço, né? Vocês estão conseguindo ver? E aí eu vou então perfurando o tecido e aí eu vou fazendo o meu ponto, tá? E aí o que acontece? Na medida que eu vou fazendo esse movimento, eu vou criando o ponto reto e o ponto relevo, tá? Então esse é o movimento da técnica que você vai precisar fazer. Você vai perfurar o tecido, arrastar um pouquinho sua agulha, meio milímetro, 1 centímetro, aí dependendo da altura que tiver a sua agulha, que é o que você vai conseguir fazer um ponto maior ou menor, tá? E aí você arrasta e vai para a próxima casinha, no caso da talagarça que tem, ó, para quem tá começando também, eu acho que às vezes é legal comprar um pedacinho de talagarça e quem tiver agulha de 4 milímetros, porque você vê muito nítido, né, formando um ponto aqui, porque já tem o próprio espaço para você preencher.
tá? Então é mais fácil de você conseguir identificar. E aí a gente vai fazer, né? Vamos formar, eu vou mostrar aqui, porque depois eu vou falar sobre as alturas do ponto. O ponto relevo, tá? Ou então o ponto reto, tá bom? E por que que só tem um ponto? Porque esse ponto que a gente faz, um é o avesso do outro, gente. Então, dependendo do projeto que a gente fizer, a gente vai escolher se a gente vai querer produzir o nosso projeto no ponto reto, tá? Ou no ponto relevo. Ah, Cacá, então me mostra algum projeto no ponto reto e no ponto relevo. Tá, então vou mostrar. Essa necessaire que eu fiz, por exemplo, que foi a minha última produção, que eu acho lindo esse tipo de olho grego, né? E aí eu fiz no ponto relevo. Vocês estão percebendo aqui as argolinhas? Tá vendo, ó, o efeito dela? Então, essa foi uma peça que eu produzi no ponto relevo. Boa tarde para todo mundo, tudo bem? Vamos entrando. Eu já comecei aqui a live, mas eu acabei de começar, tá, gente? Então, isso é uma peça que eu fiz no ponto relevo, tá bom? E aí, ó, coloquei o zíper, fiz um forro interno, né? Isso é uma peça mais avançada, tá, gente? Mas é aquilo que eu falo, mais avançado para quem quer fazer a peça inteira de costura. Quem não souber costurar, pode fazer uma parceria com alguma costureira da sua região para poder montar essa peça na máquina, tá? Porque isso envolve máquina de costura. Então, isso aqui é uma peça que a gente faz no ponto relevo, tá bom? E é um ponto único, né, que eu escolhi para fazer no meu projeto. Já o ponto reto é esse tipo de trabalho aqui, quer ver? Vou pegar aqui para vocês verem que é esse coração que eu tenho aqui como amostra, que eu fiz todo o meu projeto no ponto reto, tá? Então, o que que acontece? O meu ponto relevo nesse projeto, ele tá aqui na parte de trás. Só que para fazer o acabamento, eu fechei com o feltro, entendeu? Então, por isso que vocês não estão conseguindo ver o meu ponto relevo aqui. Mas eu optei em fazer esse projeto no ponto reto. Então, tem essa opção de projeto que vocês podem fazer no ponto relevo, tá? Ficou muito bonita, né? Ana, eu adorei, achei também muito linda. Eu tava louca para fazer uma bolsinha de mão e essa é legal porque dá para colocar celular, né, a carteira e aí vai na padaria, enfim, dá para até colocar dentro da bolsa também, que eu gosto de organizar, né, colocar minha carteira e minha bolsa, meu celular dentro da para ficar organizado, né, eu coloco aqui aí depois eu coloco dentro da minha bolsa. Então ela tem um tamanho ótimo também esse tamanho de necessaire, assim. E é necessário, dá pra colocar maquiagem, né? Enfim, gente, dá pra guardar qualquer coisa aqui. Então, gente, são esses dois pontos que a gente consegue fazer, tá? E aí, é isso que eu tô mostrando. Esse daqui é o ponto relevo, quando a gente perfura, e esse é o ponto reto, tá? Outra peça que eu fiz no ponto relevo foi essa almofada aqui, ó. Eu optei em fazer todo o arco-íris no ponto relevo, tá? E o meu ponto reto ficou na parte interna da almofada, tá bom? Isso que vocês precisam entender. Só que aí, o que vocês também precisam entender, que eu não sei se vocês já sabem. Se vocês tiverem pergunta, pode deixar aqui, que daqui a pouco eu respondo. Eu só não vou parar agora para responder, para não perder a linha de raciocínio, tá? Mas pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. E aí, o que acontece? Dependendo da agulha que você tiver, você vai conseguir fazer ajustes das argolas do ponto relevo, tá? Então, assim, se alguém não estiver entendendo, fala, ah, não entendi essa parte, que aí eu repito, tá? Por exemplo, eu tenho essa agulha aqui da Mercado de Acendo, que é uma agulha que eu gosto muito dela, e só que ela não ajusta essas pontas, tá? Para fazer essas alturas do ponto relevo diferente. Como essa daqui que eu mostrei, ó, por exemplo, essa aqui, ó, tem um ponto bem baixinho, tá vendo, ó? O ponto bem baixo, aí tem um ponto um pouco mais alto, aí já tem um ponto G aqui e um GG, tá? Que eu usei com essa agulha aqui, que essa sim, ela tem alturas que você consegue regular aqui, ó. Tem 4 pontos A, B, C e D, tá vendo? Vocês conseguem ver A, B, C e D. E aqui, ó,
Olha o tamanho da minha agulha como vai mudando, tá vendo? E isso eu acabo fazendo o quê? As argolas mais altas e mais baixas. Então, é por isso que eu falo que vocês precisam pensar em várias coisas quando vocês comprarem agulha e não comprar qualquer uma, porque existem todas essas particularidades, né, na agulha que vai dar efeito diferente no seu projeto, né? Então, por exemplo, esses 4 pontos que eu fiz aqui foi feita com essa agulha, com essa agulha aqui, ó, de cabo branco, que tem 4 níveis diferentes. Já essa da Mercado de Acendo, o que que eu fiz? Eu fiz essa almofada, que só tem uma altura de ponto, e aí eu fiz todo o uniforme, né? Os pontos, a nuvem e os arcos com a mesma altura de ponto que foi com essa daqui, tá? Então, vai ter a agulha que vai ajustar as alturas para você fazer pontos de diferentes alturas, como no caso essa, ou por exemplo essa da Lavor, que eu trabalho muito. Eu tô até fazendo um projeto que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, onde eu vou mesclar o ponto reto e o ponto relevo, para vocês entenderem também essa diferença. Então, essa daqui já é uma agulha que ela tem 2 agulhas de espessuras finas, né, da categorias finas, que são 2 e 2,5, e tem uma ponta que é considerada agulha média, que ela tem 3 milímetros. E essa tem a opção de ajuste de alturas, que, vou mostrar para vocês, ó, ela faz esses 4 efeitos de argolas, tá vendo? Vamos entrando, gente, boa tarde, tudo bem? E aí, ó, então tem um ponto relevo bem pequenininho, o ponto médio, um ponto alto e um ponto bem alto. Aí, o que é legal, gente, é, por exemplo, é fazer uma nuvem, né, que a gente pode fazer a nuvem com um ponto relevo. A gente pode fazer, por exemplo, um leão, onde a juba dele pode ficar num ponto mais alto do que o rostinho. Isso acaba dando um efeito na peça muito bacana, né? Então eu acho que isso que é legal, às vezes vocês considerarem na hora que vocês forem comprar agulha também. Apesar de, gente, por exemplo, eu gosto muito dessa marca, tá? Ela tem tipo uma argola de borracha que você coloca aqui para você dar esse efeito de alturas de pontos diferentes. Como não tem uma padronização, cada marca faz um tipo de meio para você fazer alturas de pontos diferentes. A Mercado de Acendo, por exemplo, ela colocou 2 argolinhas de borrachas que você coloca aqui e aí você consegue diminuir seu ponto, entendeu? A da Lavor, por exemplo, não, ela já fez um mecanismo aqui que você já consegue abrir essa argolinha aqui e ajustar seu ponto para você colocar nessas diferentes alturas, que esses pontos aqui, ó, eu fiz da Lavor que eu acabei de mostrar, tá bom? Então, eu acho que isso é legal pro projeto, né? E aí, então, basicamente é isso, um é o avesso do outro, só existe um ponto, tá? Outra coisa que vocês precisam saber do ponto é o seguinte, e aí, gente, é isso, ó. Tem esse tipo de agulha que ajusta também, né? Aí tem a da Lavor, que é essa que eu acabei de mostrar. Tem a da Mercado de Acendo, tem essa da Nurge também, que ela ajusta, tá? Vamos entrando, tudo bem, gente? Eu falei que quem tiver dúvida pode deixar aqui, que depois eu vou responder para não perder a linha de raciocínio, tá? Então, como essa técnica só tem um ponto, é muito bacana porque ela não é difícil de se fazer, mas o que é difícil de se fazer é justamente a adequação de materiais, né? Que as pessoas não conseguem fazer adequação de materiais corretamente, e como não existe um tecido próprio aqui no Brasil para a técnica do ponto russo do punch needle, existe uma variedade enorme de tecidos, né? Como linho misto, linhão, etamine, tricoline, algodão cru. Cara, tem muito tecido. E aí as pessoas acham que você pode usar com qualquer tecido e não é, tá? Tem toda uma lógica e um porquê de você usar. E aí, assim, o que é legal de vocês procurarem profissionais como vocês estão aqui hoje, se interessando, né? É porque, assim, eu recomendo para fazer a matriosca um tipo de tecido, a almofada eu recomendo já outro. Aí um tecido um projeto que a gente vai cobrir ele todo, por exemplo, igual esse daqui, esse daqui do coração, né? Que a gente não vai ter tecido aparente, eu já recomendo um outro tecido, e assim por diante, né? É esse tipo de coisa que vocês precisam entender,
né? Até para render mais o seu trabalho, para você não gastar tanto com tecido, entendeu? Então isso é muito importante e isso é mais com o tempo, né? E fazendo curso e se aprimorando para vocês entenderem como é que funciona realmente a técnica, tá? Outra coisa que é importante, gente, que vocês têm que tomar cuidado, eu recebi esses dias no Instagram uma seguidora falando assim, ai Carla, como é que eu faço quando eu faço o meu ponto, né? E aí, às vezes, a agulha, ela pega no relevo, né? No ponto relevo e acaba desfiando o meu projeto. Não sei se já aconteceu isso com vocês também. Normalmente, aí ela estava me perguntando por que estava acontecendo aquilo. Normalmente acontece isso, gente, é quando a gente tem agulhas com pontas muito fininhas aqui, afiadas, tá vendo? Esse aqui, ó, é um tipo de agulha que toda vez que eu trabalho com ela, ela é tão afiada que ela corta a minha mão, assim, toda vez ó, tá vendo? Eu tô com o dedo machucado aqui, ó, que às vezes qualquer deslize que você dá na hora de perfurar, você se machuca. E aí acaba acontecendo justamente isso que eu tô falando. O fio desfia o ponto de baixo. E aí acaba que o ponto fica saindo, não fica tão bonito. Então, toma cuidado se vocês tiverem essas agulhas com pontas muito afiadinhas, como por exemplo essa da Nurge também, ela é bem afiada. Essa daqui também é. A Eco Agulhas, agora ela lançou uma nova versão das agulhas dela. Mas antes ela tinha uma agulha também super afiadinha também, tá vendo? A ponta muito fininha. E aí, além de às vezes machucar se você não tomar cuidado, você acaba desfiando todo o seu ponto relevo, né? E aí acaba ficando ponto feio, enfim. Isso tem que tomar muito cuidado, né? Então, na hora de você, quando estiver fazendo ponto, fazer de uma maneira que não pegue no ponto de baixo, tá bom? Às vezes colocar o dedo assim, ó, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, vou mostrar um projeto que eu tô fazendo no Ateliê Voilá, que é um porta-maternidade, e aí eu tive que colocar num bastidor de 30 centímetros, porque o nome da criança é Frederico. Isso, gente, é uma outra coisa muito importante vocês saberem também, essa etapa que eu falo do planejamento, né? Como é importante. Então, se a cliente vem com uma demanda, normalmente esse tipo de porta-maternidade eu faço no bastidor de 22 centímetros. Mas quando o nome tem muita letra, eu tenho que partir pro bastidor de 30. Como no caso, teve uma vez que eu tive que fazer Maria Helena, aí nesse, por exemplo, é Frederico. Aí é isso que eu falo para vocês, como vocês têm que pensar em tudo, né, nessa parte do planejamento para poder falar, porque aí é um bastidor maior, aí o custo vai aumentar, né, ou seja, não vai ser o mesmo preço do valor do bastidor de 280, do bastidor de 22 centímetros, né, porque você vai ter que comprar um bastidor maior, e aí vocês têm que pensar em tudo isso para poder sair legal, entendeu? O Frederico no bastidor de 22 centímetros não ia caber. Então eu fiz no de 30 e aí, ó, eu tô misturando, olha que bacana, os dois pontos no mesmo projeto. O arco eu fiz no ponto reto e as nuvens eu vou fazer no ponto relevo para dar um efeito diferente, sabe? Para dar um contraste. E aqui eu vou fazer as letras todas coloridas no ponto reto, tá? E ó, como o meu ponto relevo fica perfeitinho também. Porque é aquilo, não desfiou nenhum fio da lã, porque eu tô fazendo com qual agulha? Da Lavor, que é maravilhosa. Não tô falando que as outras são ruins, tá? Eu só tô falando que tem que tomar muito cuidado quando a ponta da agulha é muito afiada, pode acontecer isso. E aí também é chato, porque você tá fazendo trabalho e fica desfiando toda hora, por mais que você corte, uma hora fica feio, entendeu? Só que essa daqui, ó, como a ponta dela não é muito pontuda e ela é de inox, não, é muito raro de acontecer, sabe? Pode acontecer sim, mas com bem menos frequência de desfiar o seu ponto relevo, tá? E aí, gente, basicamente é isso que a gente consegue fazer no ponto reto e no ponto relevo. Aquilo que eu falo, não é qualquer projeto que eu consigo fazer no ponto relevo, tá? Com a lã. Se eu fizesse esse Frederico no ponto relevo aqui, ele não ia dar leitura,
porque eu tô fazendo com a lã. E a lã é uma linha mais grossa, né? Olha as diferenças dos pontos, né? Dos fios que a gente faz quando usa um fio de meada, uma linha Clé, uma Anne, um fio de bebê. Aqui já é uma família, né? Família também. E aqui é a para tapete. Tá vendo? Então aqui, ó, se a gente trabalhar com um projeto que a área for muito pequena, a gente não consegue dar leitura no nome. Então não é qualquer projeto que a gente consegue fazer no ponto relevo, tá? Então, o que a gente faz, né? O ponto relevo, a gente consegue fazer as alturas do pontos diferentes, dependendo da agulha que você tiver, tá? Então essas são as variações do ponto relevo, que eu acabei de mostrar aqui nesse projeto, por exemplo. A nuvem a gente pode fazer no ponto relevo e aqui no ponto reto eu só aumentei a altura da minha agulha, né? Aqui tá em 3. Esse do arco, eu coloquei já 2 centímetros para ficar um ponto fininho, porque como é a parte de trás, eu não desperdiço tanta lã, entendeu? Então você pode diminuir um pouquinho o seu ponto, a altura para você não desperdiçar tanto fio no seu projeto. Essas coisas que vocês têm que ir pensando, mas não uma coisa também, não fica mudando toda hora, porque às vezes também você pode deixar seu ponto irregular, tá? Vocês têm que prestar atenção nisso. Você tem que começar seu projeto sabendo a altura do ponto que você começou e terminar o projeto para mudar no meio do caminho, porque senão você vai ficar perdida e aí vai dar vai ter alturas diferentes e aí não vai ficar tão perfeitinho igual essa necessaire que eu fiz no ponto relevo, que ficou, ó, tá vendo? Fiz tudo numa altura só. E aí, gente, com o passar do tempo, a gente consegue fazer o quê? As variações dos pontos, tá? Vocês vão sentir necessidade daqui a pouco, assim, não necessidade, mas vocês vão ver que vocês vão querer começar a usar um pouquinho mais nessa técnica, né? Então, o que eu coloquei aqui? Variações do ponto reto, e aí olha quantas opções que a gente tem de fazer as variações do ponto reto, né? O ponto relevo são as alturas das argolas que vocês conseguem fazer de diferentes alturas, e também eu coloquei aqui um ponto pompom, que é o que é? É o ponto relevo, que você pega a tesoura e aí você corta assim, ó, tá vendo? Eu fiz o ponto relevo aqui, né, numa altura, e esse eu fiz o ponto relevo, aí eu fiz o quê? Eu cortei aqui, ó, tô cortando, tá vendo? Se tivesse com a altura um pouco mais alta, né, eu poderia nivelar, e aí vocês conseguem fazer, por exemplo, uma margarida no ponto relevo, e não sei se vocês já viram umas inspirações assim, que fica muito linda, mas ainda não tive tempo de produzir, mas eu sou louca para produzir uns que eles já começam a esculpir com a tesoura, né? Como o ponto, você pega uma lã mais grossa, uma para-tapete, por exemplo, ou uma família, faz o ponto relevo numa margarida, as pétalas, e aí depois você corta, né, as argolinhas, e aí você vai modelando com a tesoura, e aí ficam todas as pétalas no ponto relevo com esse efeito pompom aqui, que é o que eu chamo. Fica muito bonito também. E aí, então, vocês podem ir criando esses efeitos na técnica. Então, é isso que eu tô falando. Apesar de ter um ponto só, que é muito incrível, né? Às vezes vocês podem achar até sem graça, mas não, eu acho isso demais, porque a chance de depois você usar sua criatividade para poder fazer esses pontos, tá vendo? Você pode fazer esse ponto zigue-zague, você pode fazer esse ponto depois, quando você já tiver, né, com mais experiência, que é um caule para fazer uma flor, né? E aí você pode fazer numa proporção maior para poder colocar numa almofada. Aí você pode fazer esse ponto zigue-zague. Esse ponto folha eu utilizo muito também para fazer uma folha, ou então para fazer uma rosa, gente. Se for uma rosa, dependendo do molde que vocês tiverem, eu vou para cima e vou para baixo, vou para cima e vou para baixo. E aí eu consigo dar um efeito muito bonito também, que é desse daqui, ó. Que eu vou fazendo um ponto maior, entendeu? Fica muito bonito. Quem ainda nunca viu isso, aqui na Nova lá ensina mesmo, tem um Reels que dá uma almofada com a letra E floral, que eu faço bem um ponto assim, ó, que vocês vão conseguir entender o que eu tô falando. Então isso é uma variação bem legal também. Esse ponto rosa também fica muito fofo. Por exemplo, eu fiz num projeto do Pequeno Príncipe, mas eu fiz bem pequenininho. Deixa eu mostrar pra vocês. Que é um ponto rosa.
vocês conseguem fazer e fica muito fofo. Aqui, ó, esse aqui ficou muito pequenininho, mas foi porque tava fazendo com agulha fina, né? Mas aí dá pra, né, ficar uma coisa diferente no projeto. O ponto folha é muito legal também. Tem esse ponto, gente, que é tipo uma argolinha, que você faz o ponto reto, e aí depois você faz um ponto, né, faz uma carreira inteira. Aí na segunda linha que você fizer, você vai na metade do ponto. E aí vai dando um efeito tipo de argola. Gente, fica tão bonito esse ponto. Como se fosse esse daqui, ó. Tá vendo? Eu não sei se vocês conseguem reparar a diferença. Isso aqui é tipo esse ponto argolinha que eu falei. Fica um ponto muito bonito no ponto reto. Então dá pra gente mesclar, sabe? Fica muito legal. E o que vocês precisam só saber é justamente isso, assim, a variedade de coisas que a gente consegue fazer com um único ponto, né? Que isso que é o mais legal. Hoje mesmo eu mostrei nos stories, mostrando o que a gente pode usar. Eu fiz um chaveiro para minha filha, que minha filha tá nessa fase, ela ganhou uma mochila no Dia das Crianças, ela amou, e aí tinha um porta-negócio pra gente pendurar, né, algumas coisas, veio um unicórnio, e ela começou a querer pegar todas as coisas que fosse de chaveiro para colocar na mochila. Falei, quer saber, vou fazer um chaveirinho de Pantinido pra ela. Gente, ela ficou louca. E aí, o que é legal disso também, que eu fiz no ponto reto, né, o lado direito, e aí, vocês podem usar sobras de tecidos, né, que vocês tiverem aí, de projetos que vocês fizeram, para você fazer essas peças pequenas, né? Então, chaveiro, aquilo que eu falei, fivela de cabelo dá para fazer. Agora que tá final de ano, né, época de Natal, vocês conseguem fazer aqueles pingentes natalinos para poder pendurar na árvore. Isso, gente, é reaproveitamento de material, que ao invés de jogar fora um pedacinho de pano desse tamanho que a gente teve que cortar, para vocês fazerem outra coisa, né? E ficou a coisa mais linda o chaveiro. E aí, assim, eu fiz um coelhinho que ela tinha escolhido, mas dá para fazer gato, dá para fazer coração, dá para fazer, enfim, unicórnio, qualquer coisa vocês conseguem fazer com esse tipo de reaproveitamento de tecido. E aí, gente, uma outra coisa que eu acho que é legal vocês saberem também, dependendo do projeto que você for escolher, né, aquilo que eu falei, você pode escolher ou o ponto reto ou o ponto relevo. Aí, para você, se você, por exemplo, escolher fazer seu projeto num ponto reto, você vai pegar seu tecido do lado direito dele, tá? E aí surgiu até uma dúvida, até a Silvia que tá aqui também assistindo, que ela falou assim, Cacá, como é que eu consigo identificar o lado direito e o avesso do tecido? Eu não consigo perceber isso. Como as pessoas que estão começando a técnica, né, realmente é difícil identificar. E tem gente que, no curso do workshop que eu dei em São Paulo, eu expliquei, né? E aí elas também estavam assim, nossa, mas precisa saber disso? Eu falei, gente, é importante, porque na verdade isso você consegue saber, porque dependendo do trabalho que você for fazer, não sei se vocês já repararam, mas dá diferença o lado avesso do tecido e o lado direito, sabe? E como é que vocês vão conseguir identificar? Todo tecido, tá vendo? Tem esses pontinhos e os fiapos na ponta, né? Então, vocês vão conseguir identificar desse jeito como que vocês vão trabalhar no seu ponto do lado direito ou do lado avesso do tecido. Quando for no lado direito, vocês vão fazer o ponto reto. Quando você quiser fazer uma peça como essa daqui, que está no ponto relevo, vocês vão fazer do lado direito do tecido, tá? Por exemplo, a nuvem, eu tô fazendo o ponto reto aqui para sair meu ponto relevo aqui. Estão entendendo? E o projeto, ao lado da frente, eu tô fazendo o ponto reto no arco-íris e o Frederico eu vou fazer no ponto reto também. Então, por isso que eu acho que é interessante vocês se atentarem a isso. Ver qual é o lado do tecido para começar a fazer o projeto, tá? Então, não esqueça disso. Se você quiser fazer seu trabalho em Pantinido no lado relevo, né? No ponto relevo, escolher, você pega e coloca seu tecido do lado avesso. Como é que eu vou conseguir identificar que é do lado avesso? Todo tecido, ou tem até uma marca também. Você tem essas franjinhas aqui com esses furinhos, tá? E aí, assim que vocês vão conseguir identificar como é que vocês vão fazer
como vocês vão posicionar seu tecido no bastidor, tá? E se for o seu projeto no ponto reto, você vai colocar no bastidor no lado direito, direitinho. Vocês estão conseguindo entender? Ou não entenderam essa parte? Porque tem muita gente que fala, tá, eu finjo que eu entendi, a gente finge que acha que tá tudo certo aqui, mas muita gente não entende isso, mas não é difícil vocês identificarem o lado direito e o lado avesso do tecido. Quem é costureira, por exemplo, já é mais fácil. Mas no começo, para mim, também era difícil. Mas depois que eu comecei a olhar as pontas da costurinha, para mim, resolveu minha vida. Eu super consegui entender isso, o lado direito e o lado avesso do tecido. Deixa eu olhar aqui umas perguntas, que aí agora eu vou começar a responder. Mas então, gente, basicamente é isso. O ponto reto e o ponto relevo, um é o avesso do outro. E dependendo do projeto que você fizer, você vai escolher o lado relevo ou o lado reto. E no tecido também. Se você fizer o seu projeto todo no ponto reto, você vai escolher o lado direito dele para você perfurar. Se você escolher o ponto relevo, igual, por exemplo, esse bichinho aqui, esse coelhinho que eu fiz também. Gente, as crianças amam esse daqui. A Alice também tá numa fase que ela tá assim, mamãe, deixa eu pegar seu coelhinho. Ela quer brincar com ele. Não sei se é porque ele é fofinho também, sabe? Ele fica muito fofo. Aqui, no caso, esse boneco eu fiz no ponto relevo, e aí eu fiz o meu projeto no lado avesso do tecido, tá? Eu desenhei e fui fazendo do lado avesso para sair o lado direito, o ponto relevo, tá? É isso. Bom, vamos lá. Tô aqui pela primeira vez, mas estou adorando. Ai, que bom, seja bem-vinda, Cristina. Aqui é muito gostoso essa técnica, é algo que fascina. Quando você começa, você não quer parar mais. E é muito gostoso. Deixa eu ver aqui. Tem muito conteúdo legal por aqui. Deixa eu descer aqui com os comentários primeiro. E aí eu vou respondendo aqui. Peraí que eu tô tentando descer e tá subindo. Ah, essa coisa aqui, ó. Quer ver? Já vou falar com vocês. Ficou show essa necessaire, ficou maravilhosa, né? Eu amei também, tô super feliz com ela. Quais agulhas básicas para iniciantes? Então, é aquilo que eu falo, Verinha. Primeiro você tem que, eu sempre falo aqui que vocês têm que considerar 5 coisas. O tipo de trabalho que vocês gostam, né? Se a agulha de espessura, se são trabalhos de fios finos, como esse daqui, né? Que lembra muito bordado livre, tá? Trabalhos de agulhas médias, que é, por exemplo, essa necessaire, que eu fiz com agulha média de 3 milímetros. Ou se você quer fazer um projeto, deixa eu ver aqui se eu pego o meu projeto aqui, com agulha grossa, que é esse projeto aqui. Você consegue perceber que tem diferentes resultados, né? E isso tem agulhas para cada tipo de espessura, né? De fina, média e grossa. Então, primeiro eu recomendo você tentar olhar nas inspirações que você vê sobre a técnica, que estilo que você gosta mais, né? Existem agulhas que elas trocam as pontas, como essa da Lavor que eu falei, que ela tem 2 universos de pontas finas e uma de ponta média de 3 milímetros. Tem agulha que você compra, que ela só tem uma ponta, e essa daqui, por exemplo, é de 4 milímetros, tá? Para começar, eu acho que é interessante, assim, gente, isso é uma opinião minha, tá? Mas de 3 milímetros a 4, que não é nem tão fina e nem é tão grossa. Porque é aquilo que eu falo, o universo das agulhas grossas, aqui no Brasil, a gente tem poucas opções de tecido, né? Então, a gente tem mais a talagarça, a juta, e a gente tem um tecido importado que chama Monk's Cloth, que é um tecido que a gente consegue fazer com a agulha projetos assim, ó, perfurar ele todo, porque a gente colocar na talagarça bastidor assim, ó, no bastidor, ele ia ficar ruim de se trabalhar, sabe? Você não vai conseguir fazer tanto detalhe, porque o quadrado, a espessura é muito grande. Então, assim, eu acho que a agulha grossa não vale tanto a pena para esse tipo de projeto que eu faço, projetos pequenos, tá? Agulha grossa para talvez tapeçaria, né? Que as pessoas fazem, porque é isso que eu falo, o pontilho tem 2 lados. Tem a técnica, tem o caminho
de quem quer fazer bordado, que é tudo que eu falo aqui, e tem aquele caminho que quem quer fazer tapeçaria, né? Que são tapetes, aquelas tapeçarias também de parede, que aí você precisa de uma outra estrutura, que aí eu acho que já são peças bem maiores, né? E normalmente as pessoas usam aquela maquininha Tufting, que é uma pistolinha que você vai preenchendo mais rápido, porque são projetos maiores. E aqui no Vó Lá Ensina, não, eu só ensino coisas que são feitas com as mãos, assim, manualmente, né? Porque o outro é a maquininha e às vezes tem gente que mistura a maquininha com a agulha, enfim. Mas eu não uso essa estrutura muito grande de painel, porque eu acho que já é uma outra estrutura que eu não uso, tá? Então você precisa saber disso, assim, que estilo de trabalho que você gosta, o quanto que você está disposta a pagar, né? Porque existem agulhas de R$ 24, que vai desde essa de latão, né? Até a da Oxford, que eu falo que custa 240, dependendo do lugar você acha até por R$ 280. A da Oxford, essa daqui tem esse chanfrado aqui, ó, que é a melhor marca que tem, mais famosa, que é dos Estados Unidos, que essa é a da Oxford. Quanto que você está disposta a gastar? Você está querendo fazer projetos que dá esse efeito que eu acabei de mostrar, né? Não sei se você estava aqui no começo da live, que faz essa argola bem alta, uma média, uma bem pequenininha, que aí dependendo do projeto você pode mesclar. Então eu acho que se você quiser isso, você tem que comprar uma agulha que ajusta a ponta. Tem muita consideração, o material também, né? Se você quer, eu acho que você tem que pensar se o material da agulha é bacana que você está comprando, a ergonomia também da agulha, se ela é uma agulha confortável de se trabalhar. Então, assim, pensa nessas coisas, mas eu acho que o mais importante é saber que tipo de projeto que você gosta, para depois você comprar a agulha, tá? Tá bom? Comprei uma agulha dessa com 3 cabeças. Então, eu acho esse tipo de modelo que troca muito vantajoso, sabe? Essa da Lavoura eu acho que tem um custo-benefício muito bom, porque você tem 3 em uma, e aí eu acho que você paga 175 ou 145, eu já não me lembro mais. Mas você divide por 3, entendeu? Você tem 3 em 1 e você consegue fazer coisas muito legais, sabe? Nessa agulha eu faço eco bag, essa agulha eu faço esse projeto fininho aqui, eu consigo também com a agulha mais fina. Nessa agulha eu consigo fazer almofada. Nessa agulha eu consigo fazer esse porta-maternidade aqui, tá? Nessa agulha eu consigo fazer, por exemplo, essa bolsinha também. Então, assim, eu acho que você consegue já fazer muita coisa com essa agulha, entendeu? Então eu gosto muito dela por isso, tá? Ela tem 2, 2,5 e 3 milímetros. Deixa eu ver aqui. Peraí que tem mais uma pergunta aqui. Peraí que eu tô descendo, tá, gente? Carla, amo tapetes, quero aprender. Ai, tapete é uma delícia de fazer. Vou te falar que eu tinha um pouco de receio de fazer tapete, Verinha, mas depois que eu fiz o meu, porque aí eu falei, gente, eu quero ensinar, porque na minha primeira turma, todas as minhas alunas falaram, a gente quer aprender a fazer tapete. Eu falei, gente, então tá, né? Então bora fazer tapete. Aí eu fiz um piloto e deu super certo. E aí eu vou te dizer que tapete fica a coisa mais linda, 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 linda. No curso eu ensino, só que aí é isso que eu falo, para a gente poder fazer na mão, né, para não cansar a nossa mão, para o trabalho render, eu escolhi fazer um tapete 40 por 60, tá? Que é uma opção viável, porque aqueles tapetes muito grandes, aí ela precisa daquela estrutura que eu te falei, que é um painel de madeira, que você tem que colocar, né, prego, e fazer com a máquina Tufting para render. Eu acho maravilhoso aquele tipo de trabalho. Eu sempre compartilho com vocês aqui para vocês verem também que existe esse universo na técnica do punch needle. Ou seja, é uma técnica que te dá muita oportunidade, né, de opções, é um leque que você fica assim, gente, que coisa mais incrível, né? A chance de você enjoar de fazer essa técnica é, tipo, muito pequena, porque você consegue fazer de tudo, tudo você consegue fazer. Basta saber adequar os materiais corretamente, tá? Então o tapete é super viável e fica muito legal. Eu fiz também um de chevron, que eu me inspirei numa caneca que eu tinha aqui em casa. Eu tava pensando o que eu ia fazer para as alunas, e aí eu fiz o chevron, que foi um desenho geométrico, né? E ficou a coisa mais linda.
Deixa eu responder outra aqui, pergunta. Tô dando oi que tem um pessoal chegando. Para fazer o tapete, qual você recomenda? Então, eu recomendo a agulha de 4 milímetros. Dá para fazer com a agulha de 4, dá para fazer com a agulha de 5. E eu já vi gente fazendo com a agulha de 3 com a talagarça fina, né? Só que assim, gente, eu penso muito na produção, na produtividade da peça, sabe? Então, eu não optei em fazer no curso a opção com 3 milímetros, com agulha de 3 milímetros, porque ela fica... É um pouco mais demorado, né? Porque você vai demorar mais para preencher o seu tapete. Então, e assim, eu particularmente acho muito bonito o efeito da lã para tapete, que é essa lã mais grossinha aqui, ó. Tá vendo? Então eu acho que fica muito bacana se você tiver uma agulha de 4 milímetros, pega a talagarça média, que é essa talagarça aqui, ó. E aí eu fiz na talagarça, porque também que é legal de fazer na talagarça? Porque é um tecido, né, que te proporciona não precisar do bastidor, né? Porque 40 por 60, você não vai mandar fazer um bastidor muito grande, né? Então esse na talagarça você vai fazendo, ó, vai fazendo na mão. E vai perfurando. Essa daqui é de 5, né? Mas, ó, a agulha de 4, eu vou, ó, fazendo... Nossa, você preenche rapidinho o negócio, os buraquinhos, né, que a gente tem. E aí você vai fazendo seu tapete, tá? Então, pode ser de 3, pode ser de 4, pode ser de 5, mas eu fiz a de 4 milímetros. A de 5, por que eu não fiz? Porque nem todas as alunas têm a agulha de 5 milímetros. Então, eu quis fazer de um jeito que todo mundo conseguisse fazer, porque eu recomendo comprar sempre uma de 4, porque para fazer almofada também, para preencher mais rápido, sabe? Eu gosto da agulha de 4 para isso. Eu, na verdade, usei por muito tempo só a agulha de 4 milímetros, mas aí depois eu fui tendo a necessidade, vocês vão sentir isso também, na medida que vocês forem fazendo seus projetos, vocês vão querer ter um pouquinho mais de opção de espessura de agulha, sabe? Porque às vezes tem um detalhe pequenininho que você vai querer fazer com uma agulha, você vai precisar ter uma agulha um pouco mais fina, entendeu? Por isso que eu amo a da Lavor. Porque ela me proporciona isso. Às vezes eu preciso trocar no mesmo projeto e aí eu consigo. E ela me atende, aí ela custa isso, assim, é aquilo que eu falo, não sei se é 145 ou 165. Mas eu acho que vale a pena, gente, porque é uma agulha que a qualidade é maravilhosa. Até também a Silvia, que tá aqui, ela já tinha a agulha da Prim, né, que era uma não é esse modelo, né, mas é um estilo dessa, que é de plástico e tal, que tem as mesmas quase espessuras, né, é um pouco diferente, mas ela dá para fazer o mesmo projeto com essa mais fina e com essa da Lavor. E aí ela resolveu comprar da Lavor. Eu até falei, você não precisa comprar, que ela já tinha de 4 e já tinha essa da Prim. Ela resolveu comprar da Lavor. Gente, você precisa ver o depoimento dela falando da Lavor. É outro trabalho, né, Silvia? Se você puder deixar aí também falar um pouquinho, que assim, é uma outra experiência, entendeu, gente? Eu acho que a gente tem que comparar igual a gente compra, sei lá, uma roupa, né, que tem uma qualidade boa e a outra que você vai dar uma lavada e aí vai acabar estragando. A qualidade mesmo, entendeu? Porque uma é de inox, a outra não é, então ela desliza muito melhor, você faz o seu trabalho muito mais rápido, ela não vai furar seu dedo, não cortar sua mão, sabe? Porque ela não tem essa ponta tão afiada. Então, assim, eu acho que vale muito a pena, tá? Pra quem já tá num nível assim, quero trabalhar com ponte needle. Pra quem tá começando, aí às vezes pode, enfim, comprar outras marcas, tá? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma pergunta? Você já fez trabalho em alto relevo? Aí que tá também, isso é interessante. A Flávia tá perguntando aqui. Tem gente que fala ponto relevo, tem gente que fala alto relevo, tem gente que fala ponto argola, né? Então essa técnica nada é muito nada é concreta, assim, sabe? Tem muitas expressões que você pode dizer sobre o ponto relevo, ponto reto, sobre o nome mesmo da técnica, né? Mas vamos lá, você já fez o trabalho em alto relevo e cortou para ficar com pelúcia? Já, aqui eu não tenho, tá? Mas dá para você super fazer. Eu vou ser sincera para vocês, eu falei já, mas eu falei que dá para fazer, tá? Eu morro de dó de cortar, gente. Eu morro de dó. Eu acho tão bonitinho o ponto relevo. Mas assim, super dá. É só você pegar a ponta da tesoura
E aí você corta, e aí tem gente que até escova ele, entendeu? Mas é que é um estilo de trabalho que eu acho que eu não gosto muito, sabe? Não é muito meu perfil. Eu acho que depende do que você vai fazer, sabe, Flávia? Mas super dá pra fazer isso, pra ficar com aquele efeito meio com cabelo, assim, né? Você pega a lã, você corta, você faz um ponto maior e aí você penteia ele. Mas é um estilo de trabalho que eu não, esteticamente, eu não acho muito bonito, por isso que eu nunca fiz, entendeu? Mas dá pra fazer. É... Aí a Adri tá perguntando, oi, para fazer tapete, qual você recomenda? Então, da agulha eu já falei, né? 4 ou 5 ou até 3 milímetros dá pra fazer, mas aí você tem que adequar a talagarça certa, tá? Pra poder conseguir fazer. Eu amei esse do Chevron. Ficou lindo. Dá pra fazer de floral, né? A gente tem que... assim, não dá pra fazer qualquer desenho, né? Mas assim, com agulha mais fina de 3 milímetros, você já consegue fazer coisas mais detalhadas, assim, pra tapete, tá? Vi um vídeo seu de uma caveira numa eco bag. Essa técnica seria viável numa camiseta? Então, Cibele, ela é viável na camiseta. Só que o que acontece? Depende do tecido da camiseta que você for bordar, entendeu? Por isso que eu recomendo fazer o quê? É como se fosse aquele pet que você coloca separado e você cola. O próximo, é o que eu vou anotar no meu caderno de produção para poder fazer isso, para mostrar para vocês. Eu já tô até com a minha necessaire pronta, porque eu quero mostrar para vocês. Eu fiz uma necessaire de algodão cru e eu quero mostrar como se fosse uma aplicação aqui. E aí eu vou tirar para colocar numa jaqueta jeans, eu vou mostrar, sabe? Eu tô na dúvida do que fazer, então eu tô naquela dúvida daquele coração mexicano, que eu acho lindo, tô na dúvida de um pássaro, é porque eu ainda preciso, eu fico pensando no que fazer, e aí por isso que eu ainda não fiz esse, mas camiseta tem isso, assim, você precisa, eu não recomendo fazer diretamente na camiseta, justamente porque a chance de você conseguir adaptar, adequar os materiais corretamente vai ser mais difícil, tá? Porque é aquilo que eu falei, não é qualquer tecido que a gente consegue fazer. Então eu recomendo você fazer separado e aplicar, tá? Ou você cola com cola de tecido, que dá, né? Então você faz um recorte, faz um desenho qualquer, faz o acabamento, passa cola de tecido e cola na camiseta, aí dá. Só que é aquilo que eu falo, assim, eu acho que roupa, gente, é algo muito delicado, sabe? Pra gente ficar. Como a gente usa muito, a gente tem que ficar lavando. Eu, por exemplo, em Vitória, aqui é muito quente. Eu praticamente lavo. Tudo que eu uso eu tenho que botar pra lavar já no mesmo dia, porque, enfim, suja, transpira. Então, ficar lavando toda hora eu acho uma pena, sabe? O bordado. Então, eu acho que, assim, é uma técnica que o bordado é mais delicado. Mas dá pra fazer isso, entendeu? Eu sugiro você fazer separado e não no próprio tecido, entendeu? E aí a minha bolsinha que eu fiz, né? Eu vou fazer justamente isso que eu quero mostrar pra vocês, essa opção de colar aqui, colar numa jaqueta jeans, ou então, tá num dia, entendeu? Que você quer colar na camiseta, mas eu vou fazer uma coisa menor aqui, mais delicada. Mas dá sim, entendeu? Eu sugiro você fazer desse jeito. Eu não sei se você já tem a agulha, né? Se você já faz, mas faz separado, tá? Não faz diretamente no tecido, não, porque primeiro você vai ter que colocar a camiseta no bastidor. Vocês entendem que não é muito viável fazer diretamente na peça, tá? Alguma dúvida mais, gente, que vocês têm? A Silvia tá falando verdade, adorei a da Lavor. A agulha SKC é de quantos milímetros? Qual tecido e fio poderia usar? Aí que tá, gente. A agulha SKC é uma marca, né? E aí ela tem diversos modelos. A gente não consegue dizer assim, para agulha SKC é igual, por exemplo, o mesmo exemplo, mercado de acendo, qual fio e material eu poderia usar? Mercado de acendo tem agulha de 3 milímetros, que é essa daqui, tem agulha de 4 milímetros, tem vários modelos de espessuras de agulhas, cada marca, entendeu? Então, não é assim. Você só vai conseguir saber, por exemplo, uma dica
Cibele, por exemplo, é você colocando o seu fio na agulha que você tiver, você vai passar de uma maneira fluida, entendeu? E aí você precisa saber se é no universo de agulhas finas, médias ou grossas, e aí são recomendáveis tecidos de agulhas finas é um universo, de agulhas médias já são outros e agulhas grossas já são outro. Eu não consigo colocar uma agulha dessa espessura numa trama muito fechada, por exemplo, algodão cru, brim, entendeu? Um tricoline, por exemplo, se eu colocar essa agulha dessa espessura num tricoline, eu vou arrombar literalmente o tecido, porque é um tecido extremamente fino. Então não é assim que a gente consegue identificar. Eu não consigo te ajudar assim, entendeu? O que eu consigo te ajudar é ver que tipo de fio, o fio que você tem, ver se passa de uma maneira fluida, entendeu? E aí o tecido é outra coisa que você tem que ver também, né? Foi o que eu acabei de falar. Qualquer coisa, se você quiser me mandar uma foto, me manda que eu tento te ajudar. Mas assim, mesmo pela foto, eu consigo saber mais ou menos, né? Porque dá diferença, assim, sabe? Outra velocidade desliza no tecido. A Silvia tá falando da agulha da Lavor, que é essa daqui, ó. Que a gente fala que eu recomendo, que eu gosto muito, que eu acho que tem um custo muito bom. A Adri tá falando, sim, já ouvi falar, provavelmente é do tapete. Entendeu, Cibele? Que bom. Assim não rola de falar, entendeu? Por que, gente, que não rola? Não dá, não é que eu não queira ajudar. Acontece que cada marca, né, cada fabricante faz a sua denominação de agulhas como eles bem entendem. E como existe um universo enorme, né, e aí existe o Shopee, existe o Mercado Livre, que vem que vende muitas agulhas de fora do Brasil, né, para cá, assim, mas de fora, assim, não que é da Mercado de Acendo, ou da Lavor, ou da Oxford, é umas da China, assim, sabe, que não tem nem, a embalagem não fala espessura, não fala nada, e você tem que se virar nos 30 para saber como é. Como provavelmente deve ter sido o caso da Cibele, que ela tá assim, até hoje tentando saber e não tá conseguindo. É difícil, entendeu? Cada empresa faz a sua própria denominação, entendeu? Então, por isso que não é assim, Carla, eu tenho agulha 16. 16 deve ser da Círculo, né? Eu sei mais ou menos porque eu sei que a marca Círculo denomina as agulhas dela com numerações. Mas tem que mostrar a foto, não tem jeito, tá? Porque infelizmente não existe não é infelizmente, mas enfim, não existe um padrão das agulhas pra gente saber, tá? Essa que você tá segurando é a que eu tenho. Qual que é que eu tava segurando? Essa daqui, né? Você tem essa daqui? Então, se for essa, a minha é de 5 milímetros, ó, o tamanho dela, ó. Ela passa para tapete e aí urbano, né? Aí você tem que trabalhar com a trama bem aberta, né? Que é aquilo que eu tava falando. Agulha muito grossa, você tem pouca opção, sabe? De projetos, assim. A não ser que você goste de trabalhar na juta, né? Que é um tecido mais rústico. Mas mesmo assim, na medida que você vai perfurando, pra você colocar no bastidor é mais difícil. Você vai precisar daquele bastidor de tarraxa. Mas se for essa e tiver essa espessura aqui, ó, 5 milímetros, tá? Essa é a segunda live que assisto e estou amando. Gratidão. Que bom que vocês estão curtindo, gente. Eu gosto muito de fazer live justamente para poder tirar essas dúvidas, sabe? Da gente ter essa interação que eu acho que é muito importante, porque essa técnica realmente ela não é fácil, sabe? De adequar. Ela não é difícil, mas ela não é fácil de adequar e tem muito detalhe. Nossa, cara, assim, eu fico impressionada como tem esses detalhes, né? Na parte do acabamento, na parte da finalização, na parte de que você for, né, escolher o projeto que você vai fazer para dar certo, né? Então, assim, quem tá tentando fazer em casa, assim, sozinha, o caminho é muito mais difícil porque tem muita coisa, né? Não sei quem já tá tentando fazer e o que tá conseguindo fazer. Aliás, vocês podiam até colocar aqui para mim, para eu saber o que vocês já conseguiram fazer, assim, por conta própria em casa. A Rosa tá perguntando qual espessura você usa no linho misto. Então, o linho misto, espessura... Eu uso um linho que tem
poliéster, o linho e o algodão, se não me engano. Eu uso 3 composições, tá? E aí o que acontece? Existem diversos fabricantes também, entendeu? Lá em São Paulo, por exemplo, eu dei o curso na Cachecóis, e aí a gente comprou um tecido lá, que era um linho misto, que eu tava no começo achando que ia ser muito encorpadão, mas não, ele era maravilhoso também. O meu é um mais molinho, tá vendo? Ele é mais fino. Então, e eu tô percebendo cada vez mais com as minhas alunas, gente, que tecido é uma coisa muito pessoal, sabe? Porque tem gente que gosta de algodão de sacaria. Eu, por exemplo, eu adoro não, mas eu trabalho muito bem com algodão de sacaria. Mas eu já vi alunas minhas que falaram, nossa, não consegui trabalhar com algodão de sacaria, não dei conta. O algodão de sacaria parece que me domina, eu não consigo dominar o tecido. Mas eu, por exemplo, já gosto, entendeu? Outra coisa, linho misto a mesma coisa. Às vezes, a pessoa pode achar muito molinho, entendeu? Se você não tiver um bastidor bem firme, como é esse daqui, ó, eu tive uma dificuldade para colocar esse tecido nesse bastidor. Eu tive que lixar, porque quando fica muito duro e que não consegue, você tem que lixar para dar uma folga, né? Então, assim, esse daqui, ele é mais molinho. Eu prefiro mais molinho, tá? Mas dá para também usar esse mais encorpado. O que eu quero te dizer é que também isso é muito pessoal, sabe? Onde posso comprar essas agulhas? Então, vende no Bazar Horizonte, vende na Companhia do Tricô, vende na Eco Agulhas, né? Que isso tudo. Os 2 primeiros são armarinhos online, né? Um que você fala diretamente no WhatsApp, você fala com o Ney na Companhia do Tricô. Bazar Horizonte vocês compram pela internet, tem a da Nude e da Eco Agulhas lá. Se atentem na espessura, tá, gente? Porque são agulhas iguais e para quem não conhece, tá lá escrito a espessura, né? Nesse local, né? No Bazar Horizonte. Tem na internet, né? Que vocês conseguem comprar também. Enfim, dá para comprar todas essas agulhas também pela internet, tá? No armarinho vocês vão achar mais esse estilo de agulha aqui, que as que eu não recomendo muito, que não tem muita qualidade, assim, que é baratinho, mas eu acho que ela não te proporciona tanta coisa, assim, tanta variedade, a ergonomia dela não é muito boa, entendeu? Então, por isso que eu prefiro gastar um pouquinho mais com a agulha, mas eu sei que é uma agulha que eu não vou ter problema e vou querer comprar outra, porque isso acontece muito também, da pessoa ficar comprando agulha, as primeiras que vêm lá no armarinho que não são tão boas, né? Porque essa técnica não tá tão disseminada. As marcas importadas, eu acho que elas têm algum problema de importação, né, com os armarinhos, e aí, ou então os armarinhos que têm algum problema para comprar fora do Brasil, né? Eu sinto isso, porque eu sempre pergunto, eu falo, gente, por que você não compra essa marca tal? Enfim, eu acho que tem alguma coisa de problema de compra mesmo que não rola, então é mais pela internet que vocês vão achar, tá? Que mais alguma pergunta, gente? Você indica algum site? A Aninha está perguntando aqui. Você indica algum site para comprar a agulha da Lavor? A Ana Craft Box vende, tá? Ela tem um monte de coisa para Pantinida, o tecido. Ela vende a agulha da Mercado de Acendo, da Lavor, da Nude. Ela vende tudo, tá? Vou tentar. Tem uma Talagarça. A Talagarça, ela começa a tentar fazer o ponto na Talagarça, se você tem essa de 5 milímetros, que é a mais grossa. Faz o ponto, igual eu falei, entendeu? Para quem tá começando, eu acho legal. A Talagarça, ela vai bem na de 4 e na de 5 milímetros, sabe? Para vocês testarem, fazendo esse movimento aqui, ó, que vocês já vão ver como é que funciona o ponto reto e o ponto relevo, tá? A juta, né? A juta é isso, eu acho que tem essa coisa mais. É um tecido mais escuro, né? Então, para você desenhar seu molde é um pouco mais chatinho. Enfim, mas aí também é questão de gosto, gente. Eu acho que também, como vocês estão experimentando, querem ver se vão gostar ou não, faz com o que vocês têm e depois enfim. A Silvia tá falando, eu já tinha tentado várias vezes, só consegui depois de entrar no curso. Mas, gente, ó, isso eu fiquei tão feliz de ouvir dela, porque é muito, muito verdade, assim, que ela falou, Cacá, o primeiro que eu achei que, eu não sei porque eu achei que ela já tivesse
feito a técnica anteriormente, mas depois ela falou, não, Cacá, eu nunca tinha feito ponto russo, mas a Silvia é uma pessoa muito talentosa, né, que faz trabalho manual, então assim, e ela tá muito, ela sempre quis muito fazer, foi o que ela falou, e ela tentava e ela não conseguia, porque ela não conseguia adequar os materiais corretamente, porque é isso, muita gente tenta primeiro fazer em casa, né, e só que aí acaba isso, tendo essa frustração, de não conseguir adequar os materiais, porque por mais que, né, eu fale, tem ainda uma certa dificuldade para um monte de coisa e tem muito detalhe, gente, que é isso que eu falei, na parte do acabamento, na parte de para você fazer um ponto bonito, entendeu? Nessa questão de fazer adequação de materiais, da escolha dos materiais, dependendo do projeto que você fizer. Aconteceu isso com ela também. A primeira matriosca que ela fez na lã. E no curso eu ensino a fazer no fio de amigurumi, eu recomendo. Por que é legal do curso? Foi tudo testado já, entendeu, gente? Então eu tô falando para usar aquele material porque realmente vai ficar mais bacana. Claro que é aquilo que eu falo, dá para vocês usarem qualquer fio, tal, mas tem uns efeitos que ficam mais bonitos com determinados fios, entendeu? Então, o que é legal do curso, e que foi isso que ela deu essa virada de chave, que ela falou, cara, ainda bem que eu comprei esse curso, foi a melhor aquisição, porque aí como ela já tem um talento, ela já tá conseguindo fazer tudo muito bem feito, porque ela já tá arrasando, entendeu? Você tá arrasando, Silvia, juro por Deus, eu tô louca para ver as suas finalizações e eu vou compartilhar com vocês agora as peças das alunas. Eu tenho outras alunas também super talentosas, mas que nessa correria eu acabo não mostrando. Mas assim, e essa sensação, gente, de realização, né? De você conseguir fazer sua peça, ela tá tipo em êxtase. Eu tô assim muito feliz por ela, porque ela tá muito empolgada e querendo fazer cada vez mais. E já fez um chaveiro, já fez um bastidor natalino que ficou lindo, que ela misturou o bordado livre com o punch needle. Gente, juro por Deus, tá a coisa mais linda. Porque aí você já vai tendo essas ideias, né? E essa realização da gente conseguir, né, efetivar, né, concretizar, fazer a peça, nossa, não tem preço, né? É muito gostoso, que é o que ela tá sentindo e eu tô muito feliz. E, enfim, as outras alunas também estão fazendo, estão começando, mas assim, essa sensação eu acho que é a melhor, entendeu? É de você conseguir, é um passo que você dá fazendo o curso muito mais rápido, entendeu? Porque você já sabe o que tem que agitar ali e eu super ajudo, né? Então, assim, é maravilhoso, tá? Vou colocar 3 tentativas, kkkk. A Flávia, porta-retrato, quadro com a palavra Deus. Dá pra fazer tudo, gente. Eu adoro o linhão. A Silvia tá falando que o linhão ela é um tecido que ela não conhecia, se não me engano, e ela tá gostando muito de fazer. Eu gosto muito do linhão também, mas é aquilo que eu falei, eu já me identifiquei tanto com os outros, com etamine, com algodão de sacaria, que eu não usava muito linhão, eu vou ser sincera para vocês. E aí acabou que eu vejo que as alunas adoram o linhão mesmo. Adoram, adoram, adoram. E é um tecido bem gostoso, e ele é mais encorpado, né? Então ele não é um tecido que é isso. Essa sensação dessa coisa do linho misto, tem gente que não gosta porque acha que é mais molengo. Mas se você tiver justo aqui, firme no bastidor, o importante é estar firme no bastidor, entendeu, gente? Bem esticado. Porque se tiver bem esticado, você vai conseguir fazer nesse mais molinho também, entendeu? Aí que tá, é a adequação de peças corretamente, de materiais que precisam estar corretos para vocês não ficarem batendo a cabeça, tá bom? Gente, deu 1 hora de live, foi ótimo hoje, né? Eu acho que não tem mais pergunta. Preciso encerrar aqui, que já são 5 horas. Qual fio para tapete? Eu uso, se for na agulha de 4 milímetros, eu gosto de usar para tapete, tá? Mas você pode usar urbano também, tem gente que usa fio de macramê para, se for com agulha mais fina, depende, tá? A Silvia tá falando, você dá muito suporte, porque é isso, gente, eu quero ver vocês fazendo, sabe? Eu quero ver vocês conseguindo divulgar cada vez mais essa técnica que é tão bacana e que tem esse mito, né, de não dar certo, de não conseguir fazer, mas não, dá certo e é maravilhoso, é muito gostoso de fazer. E depois que a gente vê o resultado, é uma sensação maravilhosa, tá?
o linhão fica com ótimo acabamento, fica mesmo. Na verdade, o linhão uma ótima opção. Tem gente que conhece como linhão, tem gente que conhece como cânhamo, tá? Dependendo da região que vocês estiverem, precisa ver aí como é que é na cidade de vocês que chama, tá? Ó, queria agradecer a presença de todas vocês, dizer que eu tô sempre aqui, segunda-feira, quinta-feira e quinta, às 16 horas, não vou mudar o horário. E quinta-feira eu vou conversar com a Célia, gente. Ela vai ajudar a gente a dizer como é que a gente consegue administrar melhor o nosso dia, né? Com tudo que a gente tem, né? Com as tarefas. Eu, por exemplo, que sou mãe, tenho que cuidar aqui também, né? A gestão da casa, trabalhar no ateliê Voar Lá, trabalhar no Voar Lá Ensina. De que maneira que a gente pode gerir melhor